Aí desde dezembro que eu venho tendo sonho. Desde que eu comecei essa oração. Primeiro sonho que eu tive foi assim. Eu sonhei, eu não sei se eu te falei isso. Eu sonhei que eu tava lá em Rio Branco. Era tipo assim, eu tava na rua da minha mãe, na casa que quando eu fui criada, na casa da minha infância, né? Aí essa casa da minha infância, na rua, é uma rua assim, tipo sem saída, igual aquela que vocês moravam aqui, aqui em Porto Velho. Chega lá no final, fechou, não tem mais para onde sair. Aí diz que eu via a rua diferente, aquele monte de vizinho, tudo diferente, né? Pessoas tudo diferente. Aí eu achava estranho, né? Era assim, um dia de frio. Aí eu toda enrolada numa manta, aí eu comecei a andar. Eu disse, eu vou andar aqui nessa rua para ver esse pessoal. As casas tinham se transformado em bar, aquele monte de gente pela rua, prostituta, homossexual, tudo na rua. E eu achava aquilo tudo estranho, tudo diferente. Aí eu ia andando, saía da rua da minha mãe, como a gente fazia naquela lá, e ia tipo para Mamoré, assim, saía da rua da minha mãe e ia para a rua principal. Na rua principal eu ia andando e vendo aquelas pessoas estranhas. Aí, né, quando eu ia andando e vendo aquelas pessoas estranhas, aí vinha um senhor já de idade, ele vinha e me dava uma cantada. Ele achava que eu era uma daquelas prostitutas que estavam na rua também. Só que eu estava toda enrolada e eu me desvencilhava nele, começava. Aí eu fiz a volta e voltei para a rua da minha mãe, né, para me desvencilhar daquele pessoal. Aí fui sem falar nada, eu não falava nada com ninguém. Quando eu entrei na rua da minha mãe, que era na ruazinha igual a rua de vocês, eu via 3 celulares jogados no chão. Aí eu disse assim, olha, esse celular jogado aqui no chão deve ser de alguém, vou levar. Pegava os 3 celulares e levava. Quando eu chegava na frente da casa que a minha mãe morava, eu vi um monte de gente, era prostituta, era homossexual, esse pessoal todo na frente da casa dela. Quando eu cheguei na frente da casa dela, aí dois telefones que eu tava com eles nas mãos tocavam, né? Aí eu tentava atender, só que não ouvia nada, eles ficavam mudos. Aí o terceiro telefone tocou, né? Quando o terceiro telefone tocou, eu atendi. Quando eu atendi, aí eu ouvi uma voz. E ela disse assim, Neiciane. Não, ela disse, oi, Neiciane. Oi, Neiciane. Ela falou desse jeito. Oi, Neiciane. Eu sou Jesus. Falou desse jeito, irmão. Eu sou Jesus. Avisa para o meu povo que eu vou abrir o céu e vou levá-los para o meu reino. Lá eles terão paz e serão felizes. Desse jeito. Aí ele falou depois: avisa também para os ímpios, para eles se arrepender dos pecados deles, porque se eles não se voltar para mim e começar a me adorar, eu vou destruí-los e deles ninguém nunca mais se lembrará. Foi essa palavra que ele falou. Quando ele falou isso, irmão, aí ele desligou o telefone e eu fiquei apavorada, entrei em pânico, aí eu comecei a gritar, vendo aquele monte de gente na rua, né? Todo mundo perdido. Aí eu disse: gente, eu acabei de ouvir a voz de Jesus. Ele falou que se vocês não se arrepender, ele vai destruir vocês e de vocês ninguém nunca mais se lembrará. Aí algumas mulheres estavam ali, elas eram prostitutas, mas elas já tinham sido evangélicas. Elas ficaram com temor e elas saíram gritando, correndo, chorando, foram para casa delas. E outros ficaram lá, assim como olhar para mim e não me dava crédito nenhum. Aí eu olhava para minha mãe, aí dizia: mãe, se converte, mãe, pelo amor de Deus, aceita Jesus, porque ele acabou de falar comigo, ele vai levar a igreja dele. Falou desse jeito. Falei para ela, né, que a minha mãe é testemunha de Jeová, né? A gente sabe que esse pessoal é difícil. Aí Aí ela ficava calada, né? Aí eu vi um rapaz da igreja, só que ele é da igreja Deus é Amor, é da Assembleia Madureira, é que eu conheço, que mora aqui na minha rua, perto da minha casa. Aí eu via ele tava com um nódulo grande no pescoço, como se fosse um câncer. Aí eu falava para ele: irmão, Jesus acabou de falar comigo, Jesus vai voltar, falava para ele, né? Ele olhava para mim assim com um semblante triste, e eu entendi que naquele semblante dele ele dizia para mim, para ele não tinha mais jeito, já estava no fim já, entendeu? Aí eu acordei desse sonho e foi o primeiro sonho que eu tive de arrebatamento. Foi no dia 19 de dezembro do ano de 2018. Foi o primeiro, eu nunca tinha sonhado com arrebatamento. Aí de noite o Espírito Santo falou pra mim, é pra eu falar pra aquele rapaz que se ele não se convertesse, porque ele é filho de pastor, ele tá desviado, ele tava desviado, né? Tá, sei lá.
Aí eu falei pra ele, né? No outro dia eu mandei mensagem pra ele, falei, olha, Jesus, e eu nem sabia que ele era crente. Depois foi que ele falou pra mim. Jesus mandou falar, dizer pra você que ele não lhe abandonou apesar de você ter saído dos caminhos dele. Falei tudo o que tinha acontecido, contei tudo. E ele ficou muito tocado por causa disso. E ele disse que ia voltar, né, para os pés do Senhor. Tá, desse caso aí tudo bem. Aí quando foi hoje eu tive outro sonho. Aí hoje eu tive mais dois sonhos. Eu tava de tarde, fui dormir de tarde, depois do almoço, né, mas meu marido. Aí o que que aconteceu? Eu tive um sonho que a gente ia no Gonçalves. Aí só lembra que o nome do Gonçalves tem uma faixa assim em cima, bem grande, Gonçalves. Aí quando a gente ia entrando no Gonçalves, né, eu vi a faixa em cima do Gonçalves, só que estava escrito Casa de Deus. Aí embaixo estava escrito Nova Jerusalém. Aí eu peguei e disse pro meu marido: Vamos, entra com esse carro logo, entra. Essa é a casa de Deus, vamos entrar, é a casa de Deus. Aí a gente entrava. Quando a gente chegava na porta, quando a gente chegava lá na porta para entrar, né? E eu querendo entrar, eu via um ser resplandecente e ele estava na porta. Eu via ele assim como um homem, na estatura de um homem, só que ele brilhava, ele era um ser resplandecente. E eu não conseguia ver rosto nele, essas coisas. Eu via o brilho que ele tinha. Aí ele dava uma veste para mim, dava uma veste pro meu marido. A gente vestia as vestes brancas. Aí a gente ficava igual ele, um ser resplandecente, tinha o corpo glorificado. Aí a gente entrava e eu acordei porque meu marido estava virando na cama. Aí eu virei pro outro lado e dormi de novo. Aí eu tive outro sonho. Esse sonho que eu tive, o último sonho, foi mais impactante porque foi assim. Eu sonhei que eu estava lá nessa dita casa quando eu era criança. Eu sempre sonho nessa casa. Diz que eu estava nessa casa, né, lá. Aí o que que aconteceu? De repente, tipo assim, eu ainda era criança, adolescente, e tava eu, a minha mãe e o meu irmão, que é depois de mim, nasceu depois. Antes de mim, aliás, ele nasceu antes de mim, a gente é 2 anos de diferença. Aí nós tava lá e de repente o tempo formava do nada. Aí vinha aquela ventania e eu corria para dentro de casa, que a minha casa da minha mãe era uma casa alta, que lá no bairro onde ela morava alagava. Aí corria para dentro de casa e ia fechar a janela, as portas. Aí descia pro terreno de novo para tirar a roupa do varal, mas ajudar minha mãe. Quando eu chegava no final do quintal, aí lá tinha uma matinha, assim, uma mata. Aí eu olhava pro céu. Quando eu olhava, irmão, o céu se abria. Aí eu comecei a ver um ser resplandecente, só que eu não via ele, eu via que brilhava e ele estava sentado num trono lá no alto. E eu via aquele brilho, o céu se abriu e eu na hora não consegui fixar o meu olhar nele. Pum, caí no chão, caí em terra, caí com o meu rosto prostrado no chão. E eu sentia assim aquele peso em mim e eu não conseguia me levantar dali prostrada. Aí o que que aconteceu? Ele disse, minha filha. Quando ele disse, minha filha, eu, sem nem saber, disse assim: Eis-me aqui, Senhor. Quando eu disse: Eis-me aqui, ele falou assim: avisa para os teus amigos, avisa para a humanidade que eu estou voltando. Ele falou desse jeito, irmão. Eu estou voltando. É, avisa para eles que eu vou levar a minha noiva. Eu vou levar a minha noiva dessa terra. Já está tudo preparado. As casas já estão prontas, a mesa já está posta, os anjos estão aguardando nas nuvens, só que ninguém nos vê e eu estou esperando apenas uma ordem do meu pai. Ele falou desse jeito: eu estou esperando, aguardando apenas uma ordem do meu pai para tirá-los desse mundo. Falou desse jeito, meu irmão. Quando ele falou isso, aí a luz se fechou, aquele refacho de luz grande, ele sumiu. Aí eu consegui, naquele temor, eu me levantei bem devagarzinho da terra, me levantei, comecei a gritar e falar para minha mãe: Mãe, eu acabei de ver Jesus, mãe. Mãe, ele falou para mim que ele tá voltando, que ele vai levar a noiva dele. Falou desse jeito.
que ele vai estar voltando, ele vai levar a noiva dele, ele está esperando apenas uma ordem de Deus. Aí eu corri atrás de um caderno dentro de casa, corria para dentro de casa para ir atrás de um caderno para escrever o que ele tinha dito. Pegava um caderno e aquele caderno estava todo sujo, não tinha página limpa, e eu procurando até que eu achei uma página limpa, e o meu irmão me atrapalhando para eu não escrever, tipo, ele era um empecilho para eu não escrever, para eu me esquecer daquilo que tinha acontecido, entendeu? Aí eu acordei novamente. Gente, eu acordei com um temor tão grande. Meu marido perguntou o que que foi nesse nível. E eu chorando falei para ele, eu acabei de sonhar com Jesus. Ele falou que não falta mais nada. Ele falou que as mansões estão prontas. Ele falou que a mesa está posta, a mesa do banquete. E ele vai levar a noiva dele. Falou desse jeito, meu irmão. Eu fiquei com um temor tão grande. Até agora ainda tô com meu corpo leve, ainda refletindo de tudo isso que Jesus falou. A voz é forte, é uma voz forte, é uma voz gloriosa. Você não consegue ver o esplendor que dele. Eu não consegui, meu irmão. Eu vi quando começou que a luz se abriu e eu vi aquela grande luz sentada num trono, mas eu não consegui fixar o meu olhar para lá, entendeu? Na hora eu caí no chão.